Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Tottenham e da Roma, meus amigos. A Roma contrata a máquina marroquina. Falar também de Richard Rios, de Wesley. E o Tottenham, meus amigos, vai pagar 70 milhões de euros no Zarbani. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, rapaziada, conteúdo exclusivo para membros. Ele ainda serve para a Elite, mas vai ficar no Chelsea, Bayern, Barcelona e United, de olho no Encucu. Seja membro, tenha participação e acesso aos conteúdos premiums. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Rapaziada, vamos falar do Tottenham, meus amigos. Que história é essa? O Tottenham vai gastar 70 milhões de euros no Zarbani. Rapaziada, vamos lá. Cara, essa janela do Tottenham, o Gibbs White me pegou de surpresa. O Kudus eu entendi. O Gibbs White me pegou de surpresa. Mas um jogador do quilate do Gibbs White com multa, me dê, papai, né? E, cara, enfim, agora, vamos lá. Sai essa notícia aqui. Esse cara aqui é do Dimásio, é um zoado, mas, ó, que o Tottenham tá interessado no Zarbani e tá pronto para pagar o valor de 70 milhões de euros com bônus que o Bournemouth tá pedindo. Gente, o Bournemouth não tem necessidade de vender. Eles estão fazendo um jogo duríssimo com o PSG. Eles renovaram com o Semenyo, que o Tottenham queria também, fechou a porta, vendeu o Royce, vendeu o Kerkes. O dono lá americano quer montar um time para desafiar por competições europeias e não quer ficar vendendo as estrelas, entendeu? Enfim, ó. A prioridade do jogador continua o PSG, que ainda não fechou um valor. Próximos dias vão ser cruciais para saber se o PSG vai seguir em frente e mandar uma nova oferta pelo Zarbani, belezinha? Confirmado pela imprensa inglesa, que perguntou, né, pelo Zarbani para o Bournemouth. Gente, ó, Zarbani, eu acho ele nível Big Six para ser titular? Pior que não. O Royce. Só que o Zarbani, ele tem potencial, ele é um belo projeto pra você colocando aos poucos, pra você polir o jogo dele. Eu acho que ele é muito zoado, tipo assim, eu acho que os noves, cara, ele foi deitado pelo Nicolas Jackson. Então eu acho que ele em campo aberto, ele é muito bom. Você vê, pro PSG ele fazia sentido, porque como ele é físico, rápido, ele é muito bom em campo aberto. Só que ele não é um box defender, como é um Kevin Danso. Aí você tem Romero, você tem... Talvez seja um perfil diferente de zagueiro que o Tottenham quer. Porque, velho, ó, você tem Van de Ven, campo aberto. Você tem Danso, Kotata, Kai. Aí o Vuskovic, Romero, Draguzinho. Talvez seja um perfil diferente de zagueiro que o Tottenham quer. Um cara em campo aberto. Eu acho a característica do Zarbani boa em campo aberto. Ele defender correndo, antecipar, ele é muito bom nisso. Por isso que o PSG queria ele. Pra, obviamente, eventualmente ser um sucessor do Marquinhos. O Marquinhos não tá ficando mais jovem. Mas ele não é um grande box defender. Por exemplo, olha o Alexandre Ribeiro, que daqui do Brasil todo mundo adora. Mas não tem tanto assédio. Por quê? Porque não é um grande box defender. O cara é de área, o cara que é... Entendeu? Então, Mas enfim, ó, olha aqui o Zarbani. Muito mais pela direita. Só que eu olho pro Tottenham. Romero. Danso. Kota Takai. E o Kevin Danso, Kota Takai e o Romero ainda tem um Draguzinho. Ah, vamos vender o Draguzinho. Tranquilo. Beleza. Mas, cara, aí eu fico pensando, vamos imaginar que isso aqui é verdade, rapaziada. Só um minuto. Que isso aqui é verdade. Pronto pra pagar 70 milhões de euros pelo Zarbani. Aí eu fico pensando, porra. Compra o Hincapié, Super Talent, Elite Talent, Jorel Rato, até você gastar no Luqueba. Faz mais sentido. Eu traria o Rato, porque eu acho que ele entenderia o primeiro ano dele na Premier League, ser um reserva ali pro Dog e pro Van de Ven. Eu acho que ele entenderia. Eu acho que o Luqueba já vai querer ser titular. Aí talvez você crie ali fricções no elenco. Mas Zarbani, velho... Deixa eu ver se tem alguma confirmação aqui. Sei lá, velho. É um negócio que... Eu não consigo entender, entendeu? Zarbani... Sei lá, velho... Ele é muito bom em campo aberto. Realmente, o ponto forte dele, o Tottenham não tem muito. Eu não conheço o Kota Takai. Entendeu? Não sei falar o nome dele sem. Kota Takai, não sei falar, velho. Aí, Romero, Draguzinho, Danso. Aí o Danso já é um box defender, né? Um cara pra defender a área. Realmente, você vê aqui, você não tem um zagueiro das características do Zarbani. Físico, correndo, em linha alta, defendendo em campo aberto, entendeu? Pra um time que propõe muito jogo, um jogador das características dele, é bom. Só que o Bournemouth sofria por quê? Porque tinha o Royce muito jovem, que não era um cara muito físico ainda, e ele não era um grande box defender. Então, quando certos times pressionavam isso do Bournemouth, a zaga meio que dava uma paçocada. Por quê? O Royce não era muito cara de disputar com 9. Ficava com o Zarbani. Só que não é o ponto forte do Zarbani ficar batendo o corpo com o Haaland, com esse tipo de 9.
O Jackson deitou nele, entendeu? Só que em campo aberto, como o Bournemouth jogava muito marcação homem a homem, ele era muito bom, ele desarmava muita bomba. Muito contra-ataque, muita transição rápida, ele ganhava em velocidade, fazia aqueles cortes, ele fazia uma cobertura muito boa. Então ele desarmou muita bomba assim, mas quando chegava pra defender a área, brigar no corpo contra os 9, ele era meio esquisito, entendeu? Vamos ver, rapaziada, mas realmente é uma característica que o elenco não tem. Mas esse dinheiro, Hincapié e Rato, eu acho que você deixaria o seu elenco mais versátil e cobrindo mais buracos. Mas vamos ver como desenvolve isso aí. Tamo junto. Meus amigos, vamos falar da Roma do Titio Gasperini, que contratou, meus amigos, Nil Ejanawi. A máquina marroquina é da Roma, meus amigos. A máquina marroquina é da Roma. Acordo fechado aí com o Lens, 23 milhões de euros, mais 2 de bônus, um pacote de 25 milhões de euros. Cara, o Lens é um bom vendedor, cara. Porque se você me pergunta, talvez, antes desse hypezinho que teve nele, eu falaria 15, mais uns bônus, talvez chegando a 20. Os caras pegaram 25. O Lens, cara, bom negociador que tem lá. Se você vê o preço do Kusanov, eu achava o Kusanov 25,30, saiu por 50 pro City. Obviamente é o City, né? Obviamente aquele inflacionamento de janeiro, mas de 30 para 50 é uma diferença brutal, né? Enfim, rapaziada, a Roma contrata um meio-campista. Eu falei, se o Gasperini batiu no olho no elenco aqui da Roma e contratou o Gasperini, eu falei, 1 ou 2 meio-campistas vão vir. Isso é fato, conhecendo o Gasperini, 1 ou 2 vão vir. Antes de falar da máquina marroquina, por exemplo, a Roma tá muito perto de contratar o Ferguson. O Ferguson já aceitou o projeto da Roma. Vai fazer companhia pro Dojbik no ataque. Vai ser um empréstimo. Tipo assim, ó. Vamos ver se vai ser um empréstimo mesmo, mas deve ser um empréstimo. Talvez a Roma pagando ali um valor. A Roma deve assumir o salário. Mas o Ferguson também é outro que tá muito perto da Roma. Talvez quando esse vídeo postar já esteja até contratado. A Roma tenta ainda o Wesley. A última proposta foi 22 milhões de euros com bônus. O Flamengo quer pelo menos 25 garantidos. Vamos ver se fecha. O Wesley também seria uma belíssima contratação para a Roma. E também a Roma tá tentando também o Richard Rios, meus amigos. A última proposta, ó, foi 27 mais 3 de bônus. O Palmeiras tá pedindo 30. Tá pedindo 30. Segundo o Dimásio, não são alternativas. A Roma contratar o Ejanawi não quer dizer que vai parar no Richard Rios. Mas a Roma tem um orçamento, rapaziada. A Roma tem um orçamento. Vamos ver se a Roma vai fazer. Deveria fazer, ó. A Roma deveria fazer um esforço pelo Richard Rios. Por quê, rapaziada? Aí vamos lá, a gente vai entrar aqui no lance do Ejanawi. Manu Koné, Ejanawi, são dois volantes que são características muito parecidas. A Roma não vai ter aquele volante mais de chegada, o Ederson deles. Tanto que a Inter considerava o Richard Rios meio que o sonho era o Ederson, né? E o Richard Rios era uma alternativa ali pro Ederson. O Ederson foi treinado por quem? Gasperini. Então, eu acho que ainda precisa de um volante das características do Ederson. Ou o Manu Koné se torna esse cara. Ou o Gasperini tira um nível a mais do Manu Koné. Aí, rapaziada, se o Gasperini tirar um nível a mais do Manu Koné, aí o Manu Koné vai ser vendido por uma bala, hein? Porque o Manu Koné jogou muito. E, cara, eu ainda acho que falta um cara mais de 8 ali, por exemplo. Porque eu não acho que o Pellegrini é mais 10. Você vê o elenco da Roma hoje, falta um pouco mais aquele 8. Por isso o Richard Rios seria importante também trazer. Wesley, ala pela direita, porque não tem. Selic, o Saúde Abdulhamid. Eu ia falar uma coisa aqui, mas como esse vídeo pode ter a chance de viralizar, eu não quero falar. Entendeu? Então, por exemplo, será que vão dar uma chance pro... O Bernardinho é esquerda, esqueci. Sempre eu acho ele à direita. Então falta um ala pela direita. O Gasperini é louco pelo Wesley. Louco pelo Wesley. O que a Roma contrata com o Ejanawi? Pernas. Cara de muita... Literalmente pernas. Vocês vão ver ele jogando. Vocês vão ver. A Roma ganha pernas. Vocês vão ver ele jogando. Pernas. Correria, maluco. Tipo assim, marcador. Uma máquina. O bicho tem um pulmão incrível. O Ejanawi, gente, ele é um cara muito técnico. Ele é um cara mais de vontade, de pegada, de intensidade, de correria, de ocupar espaço, de defender. Muita raça. Um cara que é um bom defensor. Só que, tecnicamente, aquele volante, pensador, 10 com a bola, progredir com a bola, carregar essa bola... Não é muito as características dele. Só que ele é um cara de muita coragem. Ele gosta de entrar. Ele, tipo assim, ele não é um cara técnico, aquele 8 que vai pensar, que vai articular o Richard Rios, por exemplo. Ou um Ederson, que conecta muito bem. Ou talvez um Gerson, que é um 8 assim, mais segundo volante. Ele não é esse cara. Só que ele é um cara que gosta de chegar no último terço. Ele gosta de entrar na área, ele gosta de quebrar a área, de ir pra área, de atacar a área. Ele gosta. Ele tem esse instinto de atacar a área.
Isso é muito legal no Eanal. E ele é um cara que vai. Agora, um cara que corre o campo inteiro. Você vê o mapa de calor dele? Aí, ó. Corre o campo inteiro, velho. O campo inteiro. Você vê os números dele, ó. 8 gols, ó. Uma assistência por, ó. Você vê, ele tem 8 gols com 4 de XG. Porque ele vai pra área, velho. Ele é doido, ele pisa mesmo. Ele gosta de pisar na área. Ele, obviamente, ele é mais um volante, né? É mais um volante. Ele, o papel dele, se você ver aqui, ó, contra o Mônaco. Pegar contra o Toulouse. Ó, ele pode ser lá de 8, mas ele é mais ao correr pelo campo. O Thomasson é um cara que já avança mais o campo. Belezinha, ó. Meio campo, ele com o Mendy, ó. Lado a lado, no meio campo. Abre lá com o Thomasson, ó. Esquema de 2 volantes. Ele gosta, ó. Você vê, ele gosta de vir aqui, ó. Brigar. Olha como ele corre o campo inteiro. Ele e o Mendy. Mas aqui, fixo, ó. Ele corre o campo inteiro, velho. O campo inteiro. Esse maluco, ele precisa chamar de máquina marroquina. Só que subindo ao campo, ele não é tão desenvolto. Só que ele gosta de entrar na área. Ele gosta de pisar na área. Ele é um cara ele é um cara que... Ele tem 1,86 m, ele não parece tão físico. Mas é um cara que tem uma passada larga. Ele ocupa muito espaço. Ele defende muito bem em campo aberto. Ele é um cara mesmo de intensidade, pra dar vida pra esse meio campo, é Eanal. Não é um cara super, hiper, mega high level, mas é um cara que numa Roma dessa, do Gasperini, torna a Roma um time chato de se jogar contra. Chato de se jogar contra. Belezinha? Agora, ó, por exemplo, se eu complementar Eanal e Manu Koné, vai que não dá certo pelo Richard Rios. Se eu combinar Eanal e Manu Koné, aí eu vou precisar de 2-10. Aí de Bala, Soulé, vou precisar de alas realmente poderosos, porque eu não vou ter um meio campo tão criativo. Aí eu preciso que meus atacantes lá na frente, junto com o Doibe ou com o Ferguson, eu vou precisar de muito punch ofensivo dos meus alas. Por isso que o Wesley... Talvez o Wesley, gente, seja uma prioridade maior pra Roma do que o Richard Rios. Entendeu? Talvez seja uma prioridade maior pra Roma do que o Richard Rios. Porque a Roma vai precisar dos alas. Tem lá o Angelinho e o Wesley. Angelinho e Wesley. O Angelinho que fez 6 meses brilhantes com o Ranieri. Então a Roma tá montando um time interessante e vamos ver aí a situação do Richard Rios.